Ministério Marcos da Silva, marcosdasilva.org. Mais detalhes no final desta gravação. Série O Sermão da Montanha. Estudo número 3. Recompensas pelo sofrimento. A primeira parte do Sermão da Montanha consiste de 9 bem-aventuranças que Jesus explicou aos seus alunos, ou discípulos, grego mathetes, tradução, aprendiz, discípulo, aluno. Alguns estudiosos contam apenas 8, pois consideram Mateus 5, de 10 a 12, como apenas uma bem-aventurança. O termo bem-aventurados, grego makarios, não é um termo que se usa no nosso dia a dia e é apenas conhecido no contexto bíblico. Mas basicamente significa feliz é aquele que. Para cada bem-aventurança, vemos uma dinâmica de causa e efeito, ou seja, a felicidade obtida pelo discípulo de Jesus no presente, 2 bem-aventuranças, Mateus 5, 3 e 10. Ou no futuro, 7 bem-aventuranças, Mateus 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e de 11 a 12. Ocorrerá como uma recompensa por aquilo que ele não possuiu, ou pelo sofrimento que ele experimenta neste mundo por causa de Cristo. Por exemplo, para que o homem tenha o reino de Deus dentro de si neste mundo e o herde fisicamente quando sair deste mundo, ele terá que aceitar a pobreza ou humildade de espírito. Mateus 5:3. Para que ele seja consolado, ele terá que experimentar o choro. Mateus 5:4. Para herdar a terra, terá que aceitar a mansidão. Mateus 5:5. E assim por diante. Uma mensagem desagradável para os amantes deste mundo. As bem-aventuranças não se trata de boas novas para aqueles que amam a vida presente. Muito pelo contrário, elas são instruções muito desagradáveis, pois apenas o indivíduo que se dispõe a não usufruir daquilo que o mundo oferece por amor a Cristo, receberá as boas coisas que aguardam os cristãos no reino de Deus. Aquele que se diz um seguidor de Jesus, mas recusa as perdas associadas com o discipulado, está de fato enganando a si mesmo, pois todas as bênçãos futuras são recompensas por aquilo que sacrificamos e sofremos no presente. Foi isso o que Jesus quis dizer com as palavras, verso, porque o Filho do Homem, grego, ios-tu anthropo, há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Mateus 16, 27. O nosso irmão Paulo também nos escreveu sobre esta mesma verdade. Verso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um enorme peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. 2 Coríntios 4, 17 e 18.
o preço do discipulado. Esta não é uma verdade muito popular no meio cristão, mas o fato é que existe um preço a ser pago por todo aquele que deseja seguir a Jesus. A ideia comumente pregada dos púlpitos de que a salvação não nos custa nada pode soar linda e poética aos ouvidos do povo, mas não possui o menor respaldo nas palavras de Jesus. Em toda a Bíblia, podemos ver que homens e mulheres precisaram tomar decisões difíceis e dolorosas para assim confirmarem que, de fato, faziam parte do povo de Deus. O capítulo 11 de Hebreus foi dedicado a seres humanos comuns, mas que se tornaram grandes homens e mulheres de fé porque responderam positivamente à voz do Espírito Santo e se dispuseram a serem guiados por Deus durante os rápidos anos que passaram nesta vida. Todos pagaram um alto preço pela decisão tomada. Verso: foram apedrejados e tentados, foram cerrados ao meio, morreram ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Hebreus 11, 37 e 38. O sofrimento associado ao Evangelho. Para aqueles que deduzirem erroneamente que apenas no Velho Testamento as pessoas sofreram pelo privilégio de servir a Deus, lembremos que, a começar por João Batista, que foi decapitado, Mateus 14, 9 a 11, e Estevão, que foi apedrejado, Atos 7, 54 a 60. Muitos outros seguidores de Jesus pagaram com a própria vida pela esperança da vida eterna. De fato, com exceção do apóstolo João, segundo os historiadores, todos os apóstolos de Jesus foram torturados e assassinados por causa do nome que é acima de todos os nomes. Filipenses 2, 9. Muitos querem seguir a Jesus sem saber o quanto lhe custará. Desde o começo do ministério de Jesus, ficou claro que muitos não entendiam o alto nível de compromisso que é requerido de todo aquele que quer seguir a Cristo. E então tomavam uma decisão prematura, sem entender o que realmente estava em jogo. E não era por falta de alerta, pois o Senhor era bem específico quanto ao custo do discipulado, nos avisando que não devemos segui-lo, a menos que estejamos dispostos a pagar o preço. Verso: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro e faz as contas dos gastos, para ver se tem o suficiente para acabar? Lucas 14, 28. A ideia de um completo abandono do mundo para seguir a Jesus era e continua sendo um obstáculo demasiadamente alto a ser superado por um grande número de pessoas, fora e dentro das igrejas. Foi por isso que Jesus avisou: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Grego, Vassílio tu Theou, Lucas 9, 62.
muitos cristãos nunca abandonaram o velho homem. O aviso de Jesus quanto à incapacidade de fazer parte do reino de Deus da pessoa que olha para trás é de suma importância para todos nós nestes últimos dias. O evangelho que está sendo pregado atualmente não exige qualquer sacrifício, sofrimento ou abandono por parte do cristão. O cristão moderno não se preocupa em olhar para trás, desejando voltar à vida antiga, simplesmente porque ele nunca a deixou. Ele não morreu para o eu e, portanto, segue amando o mundo presente e saciando os desejos da carne como sempre o fez. Não é à toa que ele não entende e tão pouco se interessa pela verdade pregada por Jesus de que existe um custo de discipulado. A ilusão da vida eterna sem um custo. Não me entenda mal. Todo cristão deseja herdar o reino de Deus quando deixar este mundo. Todo ele olha para o futuro com o coração cheio de alegria e imagina a linda mansão que o aguarda no paraíso, preparado para os filhos de Deus. João 14, 2 e 3. Todo ele quer ter acesso à árvore da vida e viver ao lado de Jesus em uma perfeita felicidade por toda a eternidade. Apocalipse 22, 14. Ele deseja tudo isto e muito mais quando os seus dias aqui na terra terminarem. 1 Coríntios 2, 9. O que ele não deseja é que essas coisas tenham custo. O seu pavor de sacrificar aquilo que ama neste mundo é tanto que ele prefere ignorar as palavras de Jesus e dar ouvidos aos falsos mestres que, assim como ele, amam a vida presente e ensinam que o reino de Deus é dado sem qualquer custo para o ser humano. Verso. Em seguida, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Grego eafton. Tome cada dia a sua cruz. Grego stavros. E siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, esse a salvará. Lucas 9, 23 e 24. As bem-aventuranças é uma lista de futuras bênçãos e seus custos atuais. Sim, queridos, existe um preço a ser pago. E as bem-aventuranças que Jesus nos deu no Sermão da Montanha é exatamente uma enumeração de custo para algumas das muitas bênçãos que aguarda todo aquele que verdadeiramente fazem parte do seu rebanho. É interessante observar, todavia, que o nosso amado pastor também passou por todo tipo de sofrimento neste mundo por nossa causa. 1 Pedro 3,18. Ainda que, diferentemente de nós, ele não precisava passar por nenhum deles para herdar o reino de Deus, pois o reino de Deus sempre lhe pertenceu. João 18:36. De fato, ele saiu de lá e se tornou como um de nós, para que nós, através do seu sacrifício indescritivelmente superior, pudéssemos seguir o seu exemplo e nos tornar semelhante a ele. Verso. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele,
porque o veremos assim como ele é. 1 João 3, 2. Sem o sacrifício de Jesus, estaríamos para sempre em trevas. Irmãos, do começo ao fim, todo o plano de salvação envolve sacrifício, lágrimas e morte. Gostando ou não, temos que aceitar que este é o preço a ser pago pela nossa rebeldia ao santo e perfeito Criador. João 16, 33, Ezequiel 18, 20, Romanos 6, 23. A crucificação do Messias foi o maior de todos os sacrifícios, pois se não houvesse ocorrido, nem sequer estaríamos cientes da nossa condição de eternos perdidos. Seguiríamos para sempre sob o domínio do pecado, cegos e nos aprofundando cada vez mais nas densas trevas, que é o distanciamento sem fim do nosso Deus e Pai. No final, esta, devo lembrar, será a situação daqueles que rejeitaram a Jesus como Salvador. O sacrifício pessoal de cada um dos seguidores de Jesus. Queridos, embora Jesus, através do seu maravilhoso sacrifício, tornou-se o único caminho ao Pai, a palavra é clara que todo aquele que quiser trilhar este caminho precisará, assim como Cristo, passar pelo seu próprio sacrifício. Cada um de nós trilhará a nossa via dolorosa. Verso: o cálice que eu bebo, a vez de bebê-lo. E no batismo em que eu sou batizado, a vez de ser batizados. Marcos 10, 39. Imploro que vocês não se deixem levar pelo evangelho água com açúcar, que os falsos mestres querem de qualquer maneira que vocês creiam. O evangelho do caminho espaçoso e da porta larga, Mateus 7, 13 e 14, onde o homem caminha tranquilo, se divertindo, dando gargalhadas e amando aquilo que sempre amou. Pode ser agradável aos ouvidos e aos olhos, mas no final, todo aquele que seguir neste caminho ouvirá, com pavor e incredulidade, aquelas terríveis palavras do nosso Mestre: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, grego pirtó eonion, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Existe um custo para seguir a Cristo, e não é barato. Espero te ver no céu. Ministério Marcos da Silva. Acesse o nosso material gratuitamente no site marcosdasilva.org. O endereço do site é markusdasilva.org.